Descobri que minha esposa, vivendo como solteira, estava me traindo. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você já imaginou descobrir que a pessoa com quem você escolheu viver ao seu lado e se casou com ela, na verdade nunca deixou de sonhar com a vida de solteira? No vídeo de hoje em Traições Secretas, você vai conhecer a história de um marido que acreditava ter uma família perfeita, até perceber que sua esposa guardava um desejo escondido: viver como se não tivesse compromisso algum, se envolvendo com vários homens. Essa verdade inesperada colocou tudo em risco. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é uma revelação cheia de drama, escolhas dolorosas e consequências que podem mudar um relacionamento para sempre. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação, ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Então vamos à história. Patrícia, 33 anos, e Felipe, 35 anos, estavam casados há pouco mais de 10 anos. E aos olhos do marido, eles tinham um casamento feliz. Ambos possuíam bons empregos, viajavam anualmente em suas férias e possuíam uma boa relação sexual, onde mantinham uma frequência de 3 a 4 vezes por semana. Às vezes faziam maratona de sexo nos finais de semana. Porém, Felipe nunca estaria preparado para o que sua esposa em breve iria lhe revelar. Patrícia sempre foi uma mulher muito curiosa, principalmente quando o assunto era sexo. Ela há tempos vinha pesquisando sobre casamentos abertos, trisal e menagem. Esses temas mexiam com o imaginário de Patrícia, e por muitas vezes ela imaginou mudar a dinâmica do seu casamento. Durante as suas horas livres, ela assistia filmes, lia livros que tratavam desses temas. Mas como trazer isso para o seu casamento? Como convencer o seu marido a deixá-la viver essa experiência? A vida monogâmica com o seu marido havia perdido o brilho. Era algo ultrapassado e já não atraía mais o interesse de Patrícia. Desde que conheceu Pedro, o seu novo colega de trabalho, algumas fantasias passaram a fazer parte de seus sonhos. Pedro tinha 30 anos, era o novo funcionário da empresa em que Patrícia trabalhava. Um jovem bonito, forte, bom papo acima de tudo, bem dotado. Algumas colegas solteiras já tinham saído com ele e relatavam que o órgão do rapaz era grande, tão grande que chegava a causar incômodo, mas a sua habilidade como amante fazia com que a transa fosse uma experiência única. Patrícia decidiu que transaria com Pedro, mas faria de forma discreta, pois não queria correr o risco de arruinar o seu casamento. Felipe era um bom homem, excelente marido, e constantemente dizia que a amava. Mas a fantasia e o tesão por Pedro fez com que Patrícia tomasse a decisão de sair com Pedro naquele final de semana. A decisão de transar com Pedro motivou Patrícia a ter uma conversa com Felipe. Patrícia precisava fazer com que Felipe entendesse as suas necessidades e permitisse que ela tivesse essa experiência com Pedro. Seria apenas uma vez, uma noite de sexo com outro homem, e isso seria a maior prova de amor que ele poderia lhe dar. Após transarem naquela noite, Patrícia decidiu colocar o seu plano em execução. Então, com uma voz doce, começou a falar: Felipe, eu tenho pensado muito em uma coisa. É algo que pode dar uma nova dinâmica em nosso relacionamento, Felipe. Vendo a sua inquietação, perguntou: em que você está pensando, Patrícia? Fale. Não precisa haver segredos entre nós. Então Patrícia começou a falar, ainda com medo da reação de seu marido. Mas agora não havia como recuar. Ela tinha que falar. Então ela virou-se para ele, tentando encontrar as palavras certas, e disse: Felipe, ela começou suavemente.
Eu tenho pensado muito sobre uma fantasia. Ele a olhou, intrigado, e fez um leve sorriso, encorajando-a a continuar. Diga, meu amor. Você sabe que pode me contar qualquer coisa. Patrícia respirou fundo e explicou que, apesar de amá-lo e de estarem felizes juntos, ela sentia uma curiosidade há tempos, um desejo que não sabia se algum dia teria coragem de realizar. Havia algo excitante em experimentar algo novo, uma aventura com alguém diferente, que a fascinava. Felipe perguntou a Patrícia o que realmente ela queria dizer ter uma aventura com alguém diferente. Patrícia estava nervosa e apreensiva, mas confidenciou a Felipe que suas amigas lhe contaram de certos aspectos físicos de um novo colega de trabalho. Dizem que ele é bem dotado, e algumas amigas contam que ele tem um instrumento de tamanho considerável, algo bem aproximado a 24 centímetros. Tenho pensado muito a respeito de como seria ter uma experiência sexual com alguém com esses dotes físicos. Eu não consigo parar de pensar. Quero ter uma noite com ele. Será apenas uma noite, e isso não mudará o que eu sinto por você. Somos casados e gostaria de sua permissão para viver essa experiência com Pedro. Eu queria saber o que você pensa a respeito. Você permite que eu viva essa experiência? Ela hesitou por um momento e disse: será apenas uma vez. Você me faria a mulher mais feliz do mundo se permitisse que eu viva essa fantasia. Ela contou que era apenas uma ideia, uma possibilidade, que em nada mudaria seu amor por ele. Felipe ouvia as suas explicações, mas nada do que ela dizia confortava o seu coração. Sua esposa estava dizendo que desejava fazer sexo com outro homem, simplesmente porque ele era bem dotado, e que isso em nada mudaria no relacionamento deles. Ela não entendia que aquela conversa já havia arruinado o seu relacionamento, e que agora, mesmo que ela não transasse com aquele homem, o seu marido nunca mais a veria da mesma forma. No dia seguinte, Felipe tentou agir com naturalidade, mas não conseguia digerir aquela conversa com Patrícia. Ele passou a observá-la, procurando encontrar algo que justificasse o descontentamento de sua esposa pelo casamento. Então Felipe entendeu que precisava tomar as rédeas da sua própria vida e não esperaria ser traído para agir. Será que Patrícia já o havia traído? E que aquela conversa foi apenas para ter a sua aprovação em algo que já está acontecendo? Patrícia havia tomado a sua decisão, ela não deixaria de ter a sua experiência com Pedro. Felipe deveria entender que não era amor, era apenas sexo, e que ela voltaria para o casamento após o seu encontro com Pedro, e nada mudaria na relação deles. O primeiro encontro de Patrícia e Pedro aconteceu naquela mesma semana. Pedro havia convidado Patrícia para tomar uma cerveja após o expediente. Ela sabia qual era o real interesse de Pedro, e após algumas cervejas, ele a convidou para irem a um motel. Patrícia não hesitou e aceitou o convite de Pedro. Ao chegarem ao motel, tiveram o seu primeiro envolvimento íntimo. O sexo com Pedro foi intenso. Ele possuiu Patrícia de todas as formas, deixando-a extasiada. Patrícia voltou para casa naquela noite totalmente dolorida, mas havia algo em seus olhos, a alegria e êxtase de uma noite que ela nunca esqueceria. Ela nunca havia tido uma noite de sexo como aquela. E agora, ela sabia que não seria fácil resistir à tentação, e certamente voltaria para a cama de Pedro. Assim começou o caso de Patrícia e Pedro, um caso que já era conhecido por todos os colegas de trabalho. Patrícia evitou falar de Pedro para Felipe. Ela percebeu que o seu marido estava irritado e desconfiado de seu envolvimento com Pedro. O que ele não sabia era que Patrícia já estava transando com Pedro pelas suas costas há muito tempo. O relacionamento de Patrícia e Felipe havia esfriado. Sua esposa havia perdido o interesse no casamento, e agora as relações sexuais do casal eram raras. Patrícia evitava ir para casa. As longas horas de trabalho e as saídas com amigas passaram a ser rotina. Felipe desconfiava que Patrícia estava lhe traindo, mas ele ainda não tinha provas para confrontar a esposa. Uma noite, após esperar por longas horas o retorno de Patrícia, Felipe resolveu dar um fim ao seu sofrimento. Ele sabia que precisava agir e seguir em frente com a sua vida. Então,
em um momento de lucidez, teve a ideia de investigar e buscar por provas da infidelidade da esposa. Ele sabia que precisava de provas, e ver o celular de Patrícia era o primeiro passo. Em uma noite, enquanto Patrícia dormia, Felipe conseguiu pegar o celular e o que descobriu destruiu o seu mundo. Patrícia estava trocando mensagens com o Pedro há vários meses. A relação deles antecedia ao dia daquela conversa. Agora Felipe tinha certeza do envolvimento de Patrícia com Pedro muito e havia buscado naquela conversa apenas a aprovação para o seu caso. Ele sabia que aquelas mensagens e fotos encontradas no celular de Patrícia não serviriam como provas em um tribunal de divórcio. Então decidiu contratar um detetive particular para documentar todos os passos de sua esposa. O dia amanheceu e Felipe não tinha conseguido dormir. Ele precisava de respostas. Não havia como ignorar a realidade. Patrícia estava vivendo uma vida dupla. O seu caso com Pedro e o desprezo pelo casamento teriam consequências. Ela pagaria caro por tudo que havia feito. Patrícia vivia a sua vida desconectada do casamento, agindo como mulher solteira. Saía de casa sem avisar. Noite de sexta-feira com as amigas, roupas novas e gastos descontrolados. Felipe agora percebia o quão tolo ele havia sido. Mas isso tinha chegado ao fim. Ele agora monitorava as ações de sua esposa de forma discreta. Não podia deixar que ela suspeitasse de nada. Alguns dias depois, o detetive entrou em contato solicitando uma reunião. Ele tinha novidades sobre a investigação. Naquela mesma tarde, sentado diante do detetive, Felipe aguardava nervoso pelas revelações e as provas coletadas. O coração de Felipe disparou quando o detetive empurrou um envelope amarelo em sua direção. Ele mencionou que havia seguido Patrícia por 10 dias e durante a sua vigilância descobriu que a sua esposa tinha não só apenas o caso com Pedro, mas ela mantinha casos de uma noite com vários homens aleatórios. Isso acontecia nos dias em que ela afirmava sair com suas amigas. Felipe ouviu o relatório do detetive particular e decidiu que olharia as fotos em casa. Ele não tinha coragem de abrir o envelope e expor as fotos com as provas da traição de sua esposa diante de outra pessoa. Ao chegar em casa, Felipe encontrou a casa vazia. Era a sua casa. Mas nada mais identificava aquele lugar como o seu. E naquele momento ele teve a clareza que não poderia permanecer ali. Abrindo o envelope, começou a ver as fotos. Eram muitas fotos. Encontros em restaurantes, estacionamentos, parques públicos, hotéis e motéis. Felipe observava a variedade de parceiros de Patrícia, sempre homens altos e fortes. No envelope também haviam gravações de conversas e vídeos dos encontros íntimos dos amantes. Aquelas informações não lhe trouxeram paz, e eram apenas confirmações das traições que ele já sabia que existia. Algumas coisas feriram profundamente Felipe. Mensagens e áudios onde Patrícia elogiava de forma vulgar o tamanho dos órgãos genitais de seus parceiros. Haviam registros de alguns homens que zombavam de Felipe, dizendo que ele provavelmente adoraria ver Patrícia ser possuída na sua frente, sendo passivo e submisso. Patrícia concordava com seus amantes e até participava das humilhações, pois sabia que isso excitava os seus parceiros. Acabou! Foi o que Felipe gritou para um quarto vazio. Ele levantou de sua cama decidido a mudar aquela situação. Então pegou a sua mala e começou a arrumar as suas coisas. Ele queria ter tudo preparado antes da chegada de Patrícia. Ao chegar em casa, Patrícia não percebeu a falta das coisas de Felipe. Na verdade, ela já não reparava em muita coisa há muito tempo. Mas em breve ela descobriria as consequências de suas traições. Patrícia não percebeu a ausência de Felipe em sua cama naquela noite. E pela manhã, enquanto se preparava para ir ao trabalho, percebeu a falta de algumas coisas de Felipe, em seu banheiro e no guarda-roupa. E isso lhe perturbou por alguns instantes, mas pensou que talvez Felipe tenha feito alguma viagem a trabalho e tenha esquecido de lhe avisar ao chegar ao escritório. Ela telefonaria para o seu marido para saber detalhes de sua viagem e o motivo de sua saída sem avisos. Durante o dia, Patrícia tentou por várias vezes fazer contato com Felipe, mas as suas ligações caíam sempre na caixa postal. E pela primeira vez, Patrícia começou a se preocupar. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas acreditava que o silêncio de Felipe
Era resultado do distanciamento emocional deles nos últimos dias, e provavelmente esse silêncio seria alguma forma de birra ou tentativa de chamar a sua atenção. O dia passou sem que Patrícia tivesse notícias de Felipe. Mesmo assim, resolveu seguir os planos para o dia normalmente. Felipe não era mais o centro das suas atenções. Agora ela tinha Pedro, que sempre estava disposto a satisfazer os seus desejos. E naquela noite não seria diferente. Mas o que ela não sabia era que Felipe estava ciente de todos os seus passos e aguardava o momento certo para confrontar os amantes. Naquela noite, ao terminar o expediente, Patrícia deixava a empresa acompanhada por Pedro. Eles iriam jantar e depois seguiriam para o seu apartamento. Esses encontros haviam se tornado rotina. Pelo menos 2 a 3 vezes por semana, Patrícia ia para o apartamento de Pedro, e lá tinham intimidade. Ela retornava para casa apenas para manter as aparências. A sua vida estava totalmente desconectada do casamento. Patrícia se sentia livre, e as mentiras contadas para Felipe eram normais. Algumas noites ela mentia para ficar com Pedro. Outras noites para encontrar com outros homens. O que Patrícia não percebeu foi que Felipe havia deixado de perguntar ou se importar com as suas ausências ou desculpas. Ultimamente mal se viam, os contatos eram raros, e algumas noites ela o encontrava dormindo, e ao acordar, ele já havia saído para o trabalho. E isso acontecia há semanas ou talvez meses, sem que ela percebesse. Patrícia estava tão envolvida em sua nova vida que não percebeu que já havia passado uma semana desde que Felipe havia saído de casa, e sem notícias dele, ela começou a desconfiar que havia algo de errado. Ao retornar para casa naquela noite, Patrícia começou a investigar. Procurava por sinais ou alguma coisa que indicasse o motivo da ausência de Felipe, mas não encontrou nada. Apenas percebeu falta de algumas roupas e itens pessoais. E por mais uma vez, ela tentou ligar para Felipe, mas o resultado não foi diferente dos demais. A ligação caiu novamente na caixa postal. Então Patrícia começou a ligar para parentes, amigos e até para o trabalho de Felipe, e ninguém tinha notícias dele. Felipe havia tirado alguns dias de férias e não havia feito contato com amigos ou familiares. Em um momento de lucidez, Patrícia pensou em: será que ele sabe de alguma coisa? E se sabe, há quanto tempo sabe? Ela nunca pensou que os seus casos fossem descobertos. A ausência de Felipe já durava quase um mês, e Patrícia tentava levar a sua vida com naturalidade, mas a falta de notícias de Felipe a incomodava. Ela sabia que o comportamento anormal de Felipe era sua culpa. Patrícia havia trazido a estabilidade para dentro do seu casamento, e Felipe era vítima de seus atos, mas ele estava exagerando. As suas atitudes de silêncio e ausência eram imaturas. Ela ainda acreditava que Felipe voltaria para casa, e assim poderiam conversar como 2 adultos. Talvez ela tivesse que transar com ele para convencê-lo, mas estava disposta a fazer sacrifícios para manter o casamento. Patrícia nunca pensou em deixar Felipe. Pedro e seus amantes eram apenas diversão, algo que lhe dava prazer e fazia com que se sentisse bem, e nunca viu ou acreditou que isso fosse um problema para o seu casamento. Há algum tempo ela trouxe esse assunto para o seu marido, mas ele não reagiu da forma esperada. Então, de forma egoísta, resolveu que não negaria satisfazer suas necessidades, mesmo que o seu marido não aprovasse. Na segunda-feira, Patrícia foi servida com os papéis do divórcio em seu escritório, e isso a chocou, pois não esperava por isso. Ela tinha a esperança de terem uma conversa antes. Patrícia ainda alimentava a esperança de reconciliação com seu marido. Os seus casos não eram importantes e não havia sentimentos envolvidos. Ela realmente não acreditava que os seus casos fossem motivo suficiente para um divórcio. Felipe estava sendo infantil. Um homem de verdade deveria lutar pelo amor de sua mulher. Ao retornar para casa, Patrícia encontrou Felipe sentado no sofá esperando por ela. Ao ver o seu marido, Patrícia tenta agir com normalidade e beijá-lo, mas Felipe levantou a mão, sinalizando para que ela parasse. Ela parou assustada diante de Felipe e quebrou o silêncio dizendo que havia sentido saudades e que estava feliz em reencontrá-lo. Felipe pediu que Patrícia sentasse, pois precisavam ter uma conversa muito séria.
Ele a confrontou sobre a sua infidelidade então. Percebendo que não havia como negar, Patrícia confessa sua traição, mas tenta diminuir a importância, relevância e impacto de suas traições no casamento deles. Ela tentou justificar que, como mulher, ela tinha necessidades e que de alguma forma ele não conseguia atender, obrigando-a a buscar satisfação em outras pessoas, mas afirmava que sempre o amou e que amor não tem relação com sexo. Os seus casos são apenas relações físicas sem sentimento envolvido. Essas palavras irritaram tanto a Felipe que o fez gritar para que Patrícia se calasse. Patrícia explicou a Felipe que estava infeliz no casamento há algum tempo, apesar de amá-lo muito, mas sentia que faltava algo e ela estava se perdendo dentro da relação deles. Ela justificava que precisava trazer emoção à sua vida, e como ele não oferecia esse tipo de emoção, ela buscou fora do casamento. Patrícia tentou explicar que nunca quis fazer nada escondido dele. Na verdade, ela trouxe esse assunto para que ele lhe desse permissão para explorar a sua sexualidade, mas ele negou e se recusou a ver as coisas como realmente são. Então ela conheceu Pedro, e a relação deles evoluiu rapidamente de um flerte para um caso físico. Pedro era tudo o que ela buscava: um homem novo, viril, bem dotado, excelente amante, e que não desejava um relacionamento sério. Patrícia começou a contar como foram os seus encontros com Pedro, os orgasmos que ele lhe proporcionava durante as suas relações, e como ficou viciada no sexo com ele. Depois de Pedro, ela percebeu que estava negligenciando uma parte importante de sua vida e queria explorar mais e mais a sua sexualidade. Então decidiu viver experiências com outros homens abertamente. Não queria voltar a um relacionamento monogâmico. Ela entendia que o seu marido não tinha o direito de impedi-la. Era o seu corpo. E ela desejava explorar ao máximo essa nova fase de sua vida, mesmo sem a permissão do seu marido. Ela falava desse homem com um sorriso cínico nos lábios. Então ele a interrompeu dizendo: "E Patrícia, eu não preciso de detalhes. Eu já sei de tudo. Tenho registro de mensagens, áudios, fotos e vídeos de suas traições." Patrícia, ao ouvir isso, ficou perplexa e depois expressou raiva por ter sido seguida. Mas novamente ele a fez calar e disse: "E Patrícia, precisamos resolver as questões do divórcio. Eu não quero perder tempo com desculpas. Não vou ficar aqui vendo você tentar manipular a situação. Acabou. Simplesmente acabou. O nosso casamento acabou." Ela tentou resistir ao divórcio, dizendo que eles poderiam superar tudo isso e que ainda existia amor entre eles. Felipe sentiu que Patrícia buscava transferir a culpa de sua infidelidade ao fato dele não ter concordado com o seu envolvimento com Pedro ou com outros homens. Ele deveria ter aceitado a sua infidelidade por amor, e assim ela não seria obrigada a buscar amantes pelas suas costas. A tese de Patrícia era algo insano. Ela só poderia estar doente. Nenhum homem aceitaria que sua mulher tivesse amantes ou que permitisse que ela trouxesse homens para sua casa. Ao sair de casa naquela noite, Felipe sentiu-se livre pela primeira vez, mesmo sabendo que o processo de divórcio não seria fácil. Ele sabia que Patrícia tentaria questionar cada detalhe da petição de divórcio. O processo de divórcio foi repleto de situações inusitadas. Patrícia solicitou em vários momentos a presença de um conselheiro para intermediar as negociações. Insistia para que eles passassem por um período de aconselhamento, pois, de acordo com ela, as sequelas ou traumas gerados pelas traições poderiam ser tratadas com terapia de casal. Os advogados divergiam no processo, causando tumulto, e o processo se arrastava, até que Felipe solicita uma reunião com Patrícia sem a presença dos advogados. E durante a reunião, ele dá um ultimato a Patrícia. Ou ela assina os papéis do divórcio aceitando as cláusulas já definidas pelos advogados, ou ele seria obrigado a divulgar as fotos e vídeos coletadas pelo detetive particular para toda a família e amigos do casal. Patrícia ainda tentou argumentar que amava Felipe e que as suas traições são, na verdade, uma doença que precisa ser tratada e não julgada ou condenada pelas pessoas, e que ela é vítima e não algoz. Todavia, Felipe foi enfático.
Assine os papéis e nos liberte desse tormento que é o nosso casamento. O divórcio foi finalizado após 6 meses. Felipe saiu do casamento com todos os seus bens. Só teve que repartir o dinheiro das contas conjuntas e investimentos. E cada um saiu com o seu próprio carro. Ele nunca mais encontrou Patrícia, mas soube que ela havia sido demitida da empresa. Quando a notícia de seu envolvimento com um colega de trabalho chegou ao RH. 1 ano após o divórcio, Felipe reencontra Patrícia em uma festa. Nenhum dos dois havia tido notícias um do outro nesse período. Felipe estava diferente. Ele havia deixado a barba crescer e agora frequentava a academia regularmente. Sua nova rotina havia transformado seu corpo, lhe dando alguns músculos. Felipe estava mais confiante e era inegável que a separação havia feito bem a Felipe. Patrícia, por sua vez, não aparentava estar muito bem. Ela estava abatida e mais magra. O seu rosto demonstrava um cansaço e havia muita tristeza em seus olhos. A sua vida depois do divórcio estava sendo muito difícil. Os seus casos que antes lhe davam prazer eram coisas do passado, e a segurança financeira e emocional que Felipe lhe proporcionava no casamento não existia, mas agora Patrícia estava sozinha e não podia culpar a mais ninguém pela situação complicada de vida que possuía agora. O reencontro dos dois foi um pouco estranho. Patrícia cumprimentou Felipe de forma amável e pediu em nome dos velhos tempos que ele lhe desse a oportunidade de uma última conversa. Felipe não estava disposto a ter essa conversa, mas terminou aceitando. Talvez aquele encontro trouxesse o encerramento que eles precisavam. Durante a conversa, Felipe não escondia a inquietação de estar no mesmo ambiente que Patrícia. Ele havia sofrido muito durante os últimos anos de casamento e agora só desejava um encerramento. Patrícia, por sua vez, tentava demonstrar o seu arrependimento. Ela pedia perdão pelo mal que lhe havia causado. Afirmava que havia buscado ajuda profissional para se tratar. Ela estava fazendo terapia, pois buscava respostas e entendimento dos motivos que a levaram a viver daquela forma. Patrícia diz saber que nunca mais poderá ter a sua amizade, mas espera que um dia ele possa lhe perdoar. Eles saíram da festa com a certeza de que o passado ficou no passado e que agora o futuro seria construído em cima do aprendizado de suas experiências individuais. O casamento com Patrícia durou 10 anos, sendo 8 anos de um casamento aparentemente feliz. Felipe suspeitava que Patrícia tenha sido infiel durante todo o período do casamento, mas isso não importava mais. Moral da história. No fim, aprendemos que nenhum casamento sobrevive sem respeito e verdade. A infidelidade pode até parecer um prazer momentâneo, mas suas consequências destroem tudo o que foi construído com amor e confiança. Quando alguém escolhe viver como solteiro dentro de um casamento, quem realmente perde é a própria pessoa, que acaba sozinha e sem o valor de quem esteve ao seu lado de verdade. A lição é clara. Antes de buscar fora, tenha coragem de conversar dentro. O diálogo pode salvar, mas a traição jamais terá perdão. Se você está acompanhando nossas histórias e quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado!